Então vamos lá, o assunto é como hospedar um site sem servidores com serviços AWS. Sem servidores, eu vou falar por quê, tá? E o principal ponto aqui é, nós vamos hospedar um site estático, né? Mas o que é um site estático, né? Ele é estático, mas não é estático, tá? Vou falar por quê. Primeiro, um site estático, o que é? Ele não envolve tecnologias dinâmicas, tá? Que raios é isso, Guilherme? São tecnologias que processam algo no servidor antes de servir para o cliente. Como, por exemplo, PHP, Java, .NET, C Sharp, ASP e aí vai, tá bom? Várias outras tecnologias. O que eu quero dizer com tecnologias que processam algo no servidor e antes de servir o cliente? Quando você acessa um site, você acessa um portal de notícias, um blog ou algo do tipo. Do outro lado existe um servidor servindo essas páginas. E nesse servidor existe um sistema rodando, né? Que é o sistema web. Esse sistema web é escrito em algumas tecnologias, como essa que eu estou listando aqui. Eles fazem um processamento da informação. Então, eles sabem, o Guilherme está solicitando o acesso a essa página. Eu vou processar a informação para o Guilherme e devolver a página já pronta para ele visualizar, por exemplo, uma notícia. Então, eu clico lá numa notícia. O meu sistema em PHP, Java, .NET, C Sharp, etc. vai até um banco de dados, pega a notícia, monta uma página, coloca as imagens e aí devolve para mim. Isso tudo em milissegundos, né? Quando a gente aperta, a gente está muito mal acostumado que as páginas são rápidas, mas acontece todo esse processo aí no processamento das páginas, tá? Então, toda vez que você tem uma tecnologia nesse sentido rodando no servidor, são tecnologias dinâmicas, tá? Então, conforme você solicita, ela monta a página, o que a gente chama de on the fly, né? Então, elas montam as páginas sob demanda. Isso são tecnologias dinâmicas, que é exatamente ao contrário do que é um site estático, tá bom? Tecnicamente falando, quando eu falo de site estático, eu estou falando de HTML, CSS, JavaScript. Essa é o triozinho que sempre funciona junto, tá? A gente está falando também de algumas outras coisas como imagens e como outros elementos aí do mundo de site estático, que na verdade para a gente aqui não é tão relevante, mas eu quis separar o estático do dinâmico, tá bom? Então, HTML, CSS, JavaScript, isso faz parte também do dinâmico. Então, como é que eu sei que um site é estático? A premissa é a seguinte: o princípio básico é você conseguir pegar esse site e rodar através de um browser, tá? Então, se eu entregar para você páginas em HTML com CSS e imagens, sem você precisar fazer nada, você vai dar um duplo clique no HTML, ele vai abrir no seu navegador, tá bom? Sem precisar instalar nenhum tipo de software, nenhum tipo de linguagem processando aquela requisição. Isso significa que é sem servidor, então você vai conseguir rodar no seu notebook, você consegue rodar em qualquer lugar, até mesmo celulares, tá? Se você mandar um arquivo HTML para o seu celular, ele vai simplesmente abrir aquela página, tá bom? Então é bem comum você ter esse tipo de página, por exemplo, manual de uso. Antigamente os softwares vinham com manuais de uso dentro deles, né? Mas é bem comum você ter coisas em HTML estático, tá bom? Então isso é sem tecnologias extras instaladas. Pegou o site, pegou o seu pacotinho de arquivos, rodou no browser, é estático. Não rodou no browser, necessita de softwares rodando por trás, né? E isso significa que você precisa aí de um ambiente que a gente fala onde o sistema roda, e você já está tratando de tecnologias dinâmicas, beleza? Só que estático não significa que o site não é atualizado, não significa que ele tem informações antigas ou não relevantes, e nem também que ele não se move, né? Não é porque ele é estático que ele fica lá paradinho. Então, é um conceito técnico tão comum, né? Mas que às vezes, quando a gente está entrando na área de TI ou entrando nessa área de computação em nuvens, fala estático e dinâmico,
chega a ser dúbio, tá bom? Então, um site estático é da perspectiva da tecnologia que ele foi escrita e não pelo comportamento do seu sistema, tá bom? O comportamento dele é dinâmico, porque ele obtém informações dinâmicas, ele obtém, por exemplo, notícias de última hora de uma central onde as coisas são dinâmicas, mas ele em si, da perspectiva de tecnologia, é estático, beleza? Qual que é a combinação, né? Novamente, HTML e JavaScript. Então, pensa que você tem uma página HTML e JavaScript que obtém dados dos servidores, mostram informações na tela e elas se atualizam sozinhas, né? Quando recebem novos dados. Por exemplo, pensa aí num chat do YouTube agora. Aí na sua direita tem um chat e ele é uma página HTML com JavaScript e ele está, que a gente fala, ouvindo um servidor do YouTube, esperando que alguém mande uma mensagem nesse chat, tá bom? Então, a página que está no seu navegador agora, que você está assistindo essa aula, ela pode ser considerada estática, porque ela é HTML com JavaScript, só que ela está continuamente lendo esse streaming, você tá me assistindo e vendo o chat, né? Ninguém fala comigo, né? Mas tudo bem, mas tem o chat lá, onde você consegue ouvir coisas que são modificadas, tá? Esse ouvir vem do listening, né? Então, as tecnologias sempre tem um listener, ela sempre tá ouvindo do outro lado, né? Quem tá mandando uma mensagem para ela, tá bom? E aí, falando de alguns exemplos de tecnologias do mercado, tá? Sempre trazendo aí vocês com uma experiência mercadológica, essa é a minha missão principal. A gente tem hoje em dia as tecnologias chamadas SPAs, né? Que são as Single Page Applications. Então, não deixa de ser aquela base que a gente fala de HTML, JavaScript, imagens, CSS, estilos, etc. Não deixa de ser essa fundação que tem desde 1900 bolinha, desde que eu comecei a trabalhar com TI, muito tempo atrás. E elas foram evoluindo no sentido do que hoje em dia é chamado SPAs. Hoje em dia no mercado, aí, não sei se você já ouviu falar ou não, digamos, as iniciativas, né? Iniciativas mais famosas, digamos assim, no mercado para SPA são, por exemplo, Angular, criado pelo Google, a Vue.js, que é criado por uma comunidade de desenvolvedores, React, que é criada pelo Facebook, e várias outras bibliotecas /frameworks e JavaScript. Eu não vou entrar aqui no detalhe o que é Angular, o que é Vue.js, o que é React, mas entenda que isso são iniciativas que existem no mercado para que desenvolvedores façam páginas usando tecnologias ditas estáticas, utilizando esse princípio do SPA, que são Single Page Applications. Então, a princípio, isso parece algo de que era usada antigamente e não é usada mais, só que hoje o desenvolvimento de sistemas web, eles estão migrando para o SPA. Então, hoje em dia, as aplicações mais modernas que existem, por exemplo, o Gmail utiliza tecnologias nesse sentido, tá bom? O Angular é do Google e o Google está reescrevendo muitas ferramentas internas deles e outras externas que a gente utiliza no nosso dia a dia em tecnologias ditas estáticas, tá bom? Então isso é uma tendência e na verdade uma realidade do mercado. Então se você é desenvolvedor, SPA é uma coisa para você saber de cor e salteado, beleza? Bom, até aqui alguma dúvida? Se tiver dúvida vai postando ali no chat. Essas aulas geralmente eu mando brasa, mas você pode me mandar uma mensagem ali caso você não tenha entendido alguma coisa. E eu sempre gosto de trazer aqui para vocês um embasamento, né? Então, quando eu falo, vamos pegar um site estático, de repente você nem sabe o que é um site estático, isso é importante para mim. Só que agora a gente vai começar a dar a pitada da perspectiva cloud. Como é que eu pego isso, tudo que eu disse para você, beleza, eu entendi, HTML, CSS, parará. Mas o que a AWS tem a ver com isso? O que cloud tem a ver com isso? Tá bom? Então vamos falar aí da perspectiva cloud para você hospedar um sistema /site. Por que sistema? Porque eu também posso criar sistemas com essas tecnologias que eu te disse. Você pode criar sistemas sem nenhum framework ou biblioteca SPA, você pode criar tudo na mão.
se você for corajoso o suficiente hoje em dia para fazer isso, mas dá para criar um sistema /site, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó, eu tenho um site, o site aí da minha empresa, o site da empresa que eu trabalho, um site, um blog, eu quero hospedar isso na AWS, de maneira geral, tá bom? Como é que é o primeiro passo, né, que você vai pensar? Bom, eu preciso de uma instância EC2, que são máquinas virtuais e servidores. O que eu tenho que fazer? Criar essa instância, eu tenho que escolher, né, qual o tipo da instância, se ela é Linux, se ela é Windows. Então, se eu vou usar, por exemplo, C# com ASP, tem que ser Windows. Se eu quero usar PHP, possivelmente você vai para o Linux. Você pode usar o Windows também, mas você escolhe o sistema operacional da máquina ao criá-la. E aí, a Amazon vai te dar alguns modelos lá, mas você é responsável por configurar essa máquina, você é responsável por publicar o seu site lá, então você vai configurar a máquina, deixar ela funcionando com um servidor web, etc e tal, dá um certo trabalho. Você vai ter que subir esse site, colocar ele disponível lá. Você vai ter que cuidar da segurança, né? Porque ele tem que só hospedar um site, né? Ele não pode expor nenhum tipo de informação, deixar com que as pessoas invadam seu servidor, tirem seu site do ar, etc. Pensando em cloud, a gente tem que se preocupar com a escala, porque hoje eu posso ter 5 pessoas, amanhã eu posso ter 500 e amanhã eu posso ter 5.000, e isso pode variar, né? Posso ter 5.000 usuários, depois 50, depois 5, então essa variação de demanda é o que a gente chama de escala. Então, como é que eu faço para começar com um servidor pequeno, gastando pouco, mas poder expandi-lo quando minha audiência crescer, quando meu sistema tiver mais clientes? No caso da EC2, eu tenho que eu mesmo fazer esse provisionamento, né, e estruturar a minha infraestrutura de uma maneira que a escala funcione quando necessário. É lógico que existem diversas técnicas, como por exemplo o auto-scaling. Se você já tem alguma experiência com a Amazon, você sabe que a principal característica do cloud é ser elástico, né? Então a escala você precisa cuidar, mas aqui no EC2 você precisa, além de pensar no servidor, você tem que pensar na escala também, tá bom? E aí, o tema principal dessa aula, que é a nossa grande estrela, é o AWS S3. Na última aula eu falei sobre o S3, apresentei o S3, falei dos conceitos, o que são buckets, como é que você cria você joga os arquivos lá, eles viram objetos, como você pode fazer o encryption, enfim, falei tudo na última aula, tá bom? Hoje eu não vou entrar nesses detalhes, então é importante que você tenha essa base. Se você não assistiu a aula ainda, ainda está disponível no meu canal, se eu não me engano, tá? Então a gente vai usar o S3 como a grande estrela da nossa solução aqui. Primeiro, o S3 ele é um storage, então ele guarda objetos lá. Na outra aula até falei que ele pode ser comparado, fazer uma analogia com um HD externo ou um pendrive, né? E um storage não roda um sistema operacional, tá bom? Ele só guarda objetos lá. Então, o storage, você pode pensar, bom, beleza, eu vou guardar arquivos lá, mas como é que eu rodo coisas no storage? Então, a Amazon tem esse storage e mais um pouco, eu chamo ele de storage inteligente, né? Que o storage, ele serve para arquivos estáticos, e é isso que a gente está trabalhando aqui. Só que a gente tem que lembrar o quê? Que ele não é um disco, eu não consigo rodar arquivos no storage, ele guarda. Quando eu peço de volta, ele fala, beleza, tá aqui o objeto que você me pediu, se vira para rodar, uma planilha, um arquivo Word, etc. Tá? Então ele não é um disco. Então, em teoria, a gente não consegue rodar um site lá, não consigo falar para ele, o S3, roda esse arquivo para mim aqui e me mostra essa página. Ele não consegue fazer isso. Só que a estratégia do S3 é criar o que a gente chama de endpoint, né? O que é um endpoint? O endpoint nada mais é do que um endereço acessível via navegador. Vocês estão agora no site youtube.com. youtube.com é um endpoint, quer dizer, um ponto final, tá? Traduzindo para o inglês, na tradução literal. Mas geralmente você fala qual é o endpoint, qual é a URL, onde que eu entro no seu site, como é que eu alcanço o seu sistema, tá bom? Então, o S3 vai nos dar esse endpoint, e esse endpoint é quem faz o S3 virar esse nosso servidor, entre aspas, tá bom? Ele que vai servir os arquivos. Seguindo em frente, quais são as vantagens, então, né? Falei que você pode hospedar seu site na EC2, você vai ter aquela trabalheira toda, e você pode hospedar o seu site desde que ele seja estático,
no S3. Mas quais são as vantagens? Está escrito errado ali, desculpe. É o bucket ao invés de servidores. Você vai usar um bucket para hospedar o seu código, tá bom? Eu tenho uma certa cautela de falar isso, mas é como se fosse para hospedar o seu site num bucket, tá bom? Então, você vai criar um bucket. A gente fez isso na outra aula, eu vou fazer hoje rapidinho com vocês. A gente vai fingir que esse bucket é nosso servidor. A gente não vai se preocupar com o sistema operacional, porque a gente está tratando de HTML, JavaScript e imagens. A gente não está falando de PHP, Java, nada disso. É fácil de atualizar. Então, quer dizer, eu tenho um site novo, mudei alguma coisa no meu site, eu vou subir uma atualização lá, é super fácil. Mostrei isso na outra aula, como você sobe um arquivo no S3, é fácil daquele jeito. É como se fosse subir um arquivo no Dropbox, é como se fosse salvar um arquivo no seu disco aí, no seu notebook, tá? É bem fácil mesmo. Na EC2 você teria que ter mais trabalho, talvez abrir uma conexão SFTP, FTP, etc. e tal. A segurança é hiper simplificada. Quando você está tratando de uma máquina, você tem que fechar portas, tem que configurar firewall, tem que configurar, às vezes, até roteamento, enfim, dá muito mais trabalho. Aqui no S3, você bota o arquivo lá e fala: S3, por favor, hospede esse site para mim. É isso, tá? A segurança toda já é implícita e oferecida pela Amazon. A escala é automática. Então aqui é um ponto que eu acho que é imbatível. Eu trabalho numa fintech e a gente usa essas tecnologias SPA. A gente usa Angular aqui, tá? É uma solução 100% AWS. E a parte do código que mostra para o usuário, que a gente chama de front-end, né? Que é a parte visual, onde a pessoa interage com o software, ela está hospedada no S3, né? E escrita em Angular, e ela se comunica com o nosso back-end, que é a parte dinâmica do sistema, também na Amazon, através de endpoints que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, o nosso sistema está hospedado no S3 e ele escala automaticamente. Então, tem horas do dia que o nosso sistema, às vezes, não está sendo usado por ninguém. Mas tem horas que ele está sendo usado ali por 100, 120 clientes ao mesmo tempo. E o S3 faz essa escala automática para você. Você não precisa se preocupar se você está conseguindo servir os seus clientes ou não, com esse negócio de escala, elasticidade, etc. e tal, tá? Além de tudo isso, falei também na outra aula sobre versionamento. Então você pode versionar os seus arquivos automaticamente no bucket. Então, de repente você subiu um site e aí você trocou uma palavra, igual eu acho aqui uns errinhos nos meus slides, você acha um errinho lá no seu site e subiu uma versão nova. O S3 pode guardar a versão anterior automaticamente para você, caso você queira fazer aí voltar à versão anterior, né? Fazer um disaster recovery que a gente fala, né? Deu um problema ali, alguém subiu o site que não era para subir, como é que eu volto? Ninguém tem a cópia. O S3 pode ter uma cópia para você, porque você versionou os arquivos lá, tá bom? O CRR, né? Que é o Cross Region Replication. Então você também pode replicar o seu site em várias regiões da Amazon. Então, de repente, você começou a hospedar seu site nos Estados Unidos e aí você decide mudar para a América do Sul por causa de velocidade, alguma coisa assim. Então, você pode usar o CRR, tá bom? Então, esse foi o S3, a nossa estrela, só que ele não brilha sozinho. Ele precisa trabalhar com outros serviços da Amazon e a combinação com outros serviços é muito importante aqui, que eu estou chamando de pacote completo, né? Como é que a gente vai orquestrar? Então, se você está pensando em ser um arquiteto de soluções AWS, mesmo um developer, para SysOps um pouco menos, tá? Mas se você está planejando montar uma solução cloud, qual que é o grande diferencial como profissional? Você saber orquestrar os produtos da Amazon de uma maneira efetiva, né? Que seja barata, que você também não faça a empresa gastar milhares de dólares e que ela entregue aquilo que é proposto. Então, no nosso caso, a gente está querendo hospedar um site estático na Amazon. A gente pode usar o AWS S3, mas ele não é suficiente. Por quê? A gente vai ter que usar primeiramente um DNS. Então, o DNS eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é, para a gente poder ter um domínio em cima do S3. Só que o S3 em si, ele pode ter um problema de região, né? Falei isso na outra aula também.
você hospeda um site, por exemplo, na região Virgínia do Norte, eu acho que é assim que fala, né? Ou, por exemplo, em Frankfurt. Então, se você hospeda um site, um objeto, um arquivo lá no S3, ele está em Frankfurt, você está no Brasil, a distância geográfica tem que ser levada em consideração. Porque você solicita um objeto por S3, né? Você tem as conexões submarinas, acho que é isso, né? Subaquáticas, né? Os cabos, etc e tal, via satélite que vai até Frankfurt, que pega o objeto e volta para você aí no Brasil. Então você paga esse penalty de estar distante, tá? Então quando você tem um bucket em qualquer lugar do mundo e usuários usando o sistema em outros lugares do mundo, que o que é muito hiper mega comum, você usa um CDN. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Por isso que o CDN entra aqui no nosso pacotão. Você também pode usar o AWS Lambda para chamar funções, né? Falei para vocês que o nosso sistema aqui da Fintech, ele funciona dentro do S3, ele pode se comunicar com funções Lambda para dar o dinamismo que a gente busca. Então, pensa que você tem um banco de dados com uma lista de clientes e você quer que esse nosso site estático mostre a lista de clientes e quando entrar um cliente novo, essa lista seja automaticamente atualizada. Como que você dá esse dinamismo para algo que é estático? Você conecta com uma função Lambda, tá bom? Você também tem aí no pacote um novo serviço da Amazon que eu ainda não falei aqui, que é o ACM. Ele gera certificados SSL gratuitamente. Certificados SSL é aquele cadeadinho que fica no navegador quando a gente navega nos sites seguros, principalmente quando você vai fazer compras, tá bom? Quando você vai entrar em sites que lidam com as suas informações pessoais, é de parte das boas práticas que esse site seja seguro e essa segurança é criada através desse certificado SSL. Beleza? Legal. Vamos seguir em frente e falar do nosso amigo CloudFront, tá? Aqui, o CloudFront, eu não tenho a missão, nem a pretensão de te explicar o que é um CDN em 5 minutos. Isso é tópico para uma aula separada, mas basicamente o que é um CDN? Né? Ele vem de Content Delivery Network. Legal, mas ele é uma rede para distribuição de conteúdo. O que acontece? Você tem regiões da Amazon onde seus arquivos, seus recursos estão rodando, tá? Então, você está no Brasil, como eu disse, você pode ter recursos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, você escolhe. No momento de criar um recurso na Amazon, você fala onde você quer hospedar o seu recurso. Acontece que você pode ter usuários globais, eles podem estar espalhados pelo mundo inteiro. De repente você fala, mas Guilherme, isso é muito distante de mim, né, cara? Porque, poxa, eu tenho um sistema aqui, é usado aqui na minha empresa, aqui no Brasil mesmo, né? Esse negócio de global, não sei se traz para minha realidade. Mas olha só, muitos recursos da Amazon custam mais barato, com o dólar 5,40, 5,60, não sei quanto é que tá, R$5, não sei. Mesmo o dólar nesse preço, às vezes é mais barato você hospedar numa região dos Estados Unidos do que em São Paulo, por exemplo. Às vezes, o serviço que você utiliza não está disponível em São Paulo, ele só está disponível nos Estados Unidos. Então, é muito comum você ter recursos hospedados fora do Brasil. E o CDN, ele cria essa rede para distribuir o seu conteúdo uniformemente pelo mundo para criar pontos geograficamente mais próximos do usuário. Vamos novamente ao exemplo do site, tá? Eu coloco lá www.guilhermeferreira.com.br. O meu site, por exemplo, ele está hospedado numa empresa nos Estados Unidos. A sua conexão sai do Brasil, vai por toda a rede da internet até chegar nos Estados Unidos, pega lá os dados do servidor que está no meu site, volta e mostra meu site para você. É super rápido? Mas isso pode ter uma latência muito grande. Quando você dá o play no seu filme do Netflix, por exemplo, você dá o play, né, o aplicativo do Netflix está indo até o servidor do Netflix, vendo qual é o arquivo que você solicitou e fazendo o streaming de volta para você, como o YouTube está fazendo agora. Tá? Então, tem essa... O YouTube também é um ótimo exemplo, tá? Quando você dá um play num vídeo, você está dando play no vídeo original que foi criado, mas o YouTube tem essa rede de distribuição de conteúdo para ver qual é o lugar geográfico mais próximo do usuário para poder retornar o arquivo para ele, porque isso muda a experiência, tá bom? Então,
são pontos geograficamente mais próximos. No caso do meu site, por exemplo, essa ida e volta dos Estados Unidos pode levar algum tempo. Estou falando de milissegundos, mas que fazem diferença. E você pode ter pontos geográficos, por exemplo, em São Paulo, que a gente chama de Edge Locations. Então a Amazon tem esse conceito de Edge Locations, que são data centers que ficam ali nos limites geográficos que a Amazon desenhou no mundo inteiro, tá? Então, por exemplo, São Paulo tem alguns Edge Locations, acho que Rio, São Paulo, BH, se eu não me engano, da Amazon. O que a Amazon faz? Ela vai no recurso nos Estados Unidos, traz para São Paulo e guarda com ela no que a gente chama de cache. Tá? Então ela vai lá no recurso, pega, por exemplo, a minha página e guarda num cache, que é como se fosse uma memória temporária. Ela guarda com ela aqui porque ela fala, bom, se o João está querendo acessar o site do Guilherme, o João está em São Paulo, pode ser que daqui a pouco a Maria também queira acessar o site do Guilherme. Pode ser que esse vídeo aqui do Netflix, né, essa série do Netflix, ela vai ser assistida não só pela Maria, não só pelo João, mas por milhares de pessoas no Brasil. Para que eu vou ficar gastando minha conexão até a origem, por exemplo, nos Estados Unidos, sendo que eu posso guardar aqui em São Paulo, que é mais próximo deles, e eu só sirvo os arquivos. Então eu guardo isso numa memória temporária. O objetivo principal é usar para carregar os recursos mais rápidos. Eu fico com ele aqui, segurando comigo. E aí, chegou mais um usuário, eu devolvo a informação para o usuário, tá? Esse cache, ele tem um tempo, vou falar para vocês isso. Um exemplo fantástico são os nossos navegadores. Todo navegador que vocês utilizam, sem exceção, ele tem esse cache, que é essa memória que o navegador guarda. Toda vez que você entra no site, aquele site que você entra muito, o navegador não fica pegando as informações toda hora. Para aumentar a sua experiência, tem site que você, a primeira vez que você entra, tem uma diferencinha. Você vê que ele demora um pouco mais. A segunda vez ele já está mais rápido, porque o navegador tem esse cache. Quem é desenvolvedor, assim, né, tamo junto, né, sabe que o cache é nosso terror, porque às vezes o cache não desgruda. Assim como na Amazon, o navegador, ele pega as informações para ele guarda na memória. A gente não quer que ele guarde, a gente quer solta isso aí, porque eu tenho uma nova versão do site, eu tenho uma nova versão do vídeo, eu tenho uma nova versão de alguma coisa, e o cache ele pode ser problemático nesse sentido. Mas o navegador é um exemplo bem próximo da gente, tanto é que se você limpar o cache do navegador, você vai ver que ele limpa bastante espaço em disco, ele libera bastante espaço em disco, porque ele está guardando essas informações dentro do seu computador, tá bom? Sem o cache, a sua internet, a sua navegação seria bem mais lenta, e isso vale também para recursos mundiais. A Amazon tem isso, o Google tem isso, todos os data centers no mundo usam essa estratégia de cache, tá bom? O cache, como eu falei, ele vai na origem, então ele sabe que o meu arquivo, por exemplo, uma planilha Excel está nos Estados Unidos, ele vai lá no servidor dos Estados Unidos, faz uma cópia para o cache, para o Edge Location e guarda com ele. Então ele sabe quem é a origem, ele sabe quem que é o pai daquele arquivo, tá bom? E aí o objetivo principal é velocidade, tá? Como é que o cache é atualizado? Vamos supor que vamos pensar em uma série do Netflix, você deu o play, a Amazon vai lá no servidor de origem, pega a série e traz para você. Mas vamos supor que os produtores da série acharam um erro lá na legenda. A legenda estava errada, eles traduziram um negócio errado na legenda, eles precisam corrigir. Então eles corrigem, né? Sobem, fazem o upload do vídeo de novo lá para o servidor da Netflix nos Estados Unidos. Mas como é que o cache, né, sabe? Aquele cache que está te servindo na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, como é que ele sabe que aquele arquivo na origem mudou? Ele vai dar uma olhada lá na origem. O cache é inteligente, ele fala, bom, eu tenho aqui uma assinatura, tá? Os arquivos têm uma assinatura e o cache fica olhando, será que a assinatura lá mudou? Porque toda vez que eu faço um documento novo, você assina um novo contrato, você assina de novo o papel, né? Você faz aí cartão de crédito, coisa imobiliária, você sempre assina um papel novo. No cache é a mesma coisa. Quando eu tiro um cache da origem, eu assino ele. Próxima vez que eu tiro de novo, eu tenho uma nova assinatura. Então, sabendo que as assinaturas são diferentes, elas sempre vão mudar, eu consigo determinar se o arquivo na origem mudou, tá bom? E isso também, não só pela assinatura, mas eu também tenho um negócio chamado TTL, que é o tempo de vida. Eu trago o arquivo para mim e falo assim, bom, eu vou guardar esse arquivo durante 30 minutos. Se ninguém mais usar,
ou mesmo alguém usando, eu vou jogar fora e vou pegar outro de novo. Então, os desenvolvedores podem falar, ó, senhor cache, você guarda esses arquivos no máximo por X tempo, tá bom? É o que a gente chama de TTL. O primeiro acesso é mais lento, como eu disse para você. Às vezes você entra num site, ele é mais lento. Isso vale para o cache do CloudFront, vale para o cache do seu navegador. Os subsequentes são mais ágeis, beleza? CloudFront é realmente um assunto extenso e bastante intenso. E isso são tópicos que a gente vai discutir. Eu discuto, né, com os meus alunos. Vou discutir com os alunos também em aulas bastante intensas e muito mais do que uma, com certeza, para a gente falar tudo que o CloudFront faz. Ele é mega poderoso. Isso vale para todos os CDNs do mundo, beleza? Então tá, falamos do CloudFront. Agora a gente tem outro serviço aí do nosso pacote, que é o DNS, tá bom? O DNS não sei se todo mundo que está aqui comigo sabe o que é um DNS, então vamos lá do começo. O que o DNS faz? Ele faz resolução de nomes, tá bom? Eu sou Guilherme, tenho o meu CPF, que é um número, né? Acho que são 11 dígitos, tá? Então, vou falar, meu CPF é 123 456 789 00. Esse é meu CPF. Só que eu tenho um nome. Meu nome é Guilherme. Então, num banco de dados, por exemplo, pode ter uma lista de CPFs, mas quem sabe o meu nome é o DNS. Então, o DNS, ele ajuda computadores, porque os computadores de todo mundo aqui tem um IP, que é um número que identifica o computador na rede mundial de computadores, e os DNS fazem a tradução desse número para um nome, tá bom? Então, www.youtube.com é um nome, só que quando você aperta o Enter, o DNS sabe que www.youtube.com é o IP 172.168.0.105, tá? Então, a rede mundial de computadores, a internet, ela é formada por números e por IPs. E isso é uma lógica bastante complexa para ele saber para onde que ele vai, que são os roteamentos, etc. Mas aqui para o nosso assunto, o DNS é quem traduz IP para nomes, tá? E ele traduz vice-versa, traduz para os dois lados. E o Route 53 é o nome do DNS da Amazon, é o nome do serviço da Amazon de DNS. DNS é um negócio que existe desde sempre, desde que a internet foi criada. Ele existe, que é a base, é a coisa mais fundamental da internet, a resolução de nomes, tá bom? Então, você digita o nome, ele cai no IP. Um DNS tem essas funções normais, como eu disse, né, de traduzir nomes. Só que hoje em dia os DNS estão ficando bastante moderninhos, né? Então, a Amazon tem o serviço dela, existem outros no mercado, por exemplo, como o Cloudflare, que é um DNS muito conhecido, e entre outros, que eles fazem também balanceamento de carga. Parece coisa de caminhão ou sei lá, né? Alinhamento de carro, mas balanceamento de carga é quando você tem vários servidores servindo um site e você precisa que você tenha 5 clientes usando o servidor A, 5 clientes usando o servidor B, 5 clientes usando o servidor C e assim por diante. Então, esse balanceamento de carga é saber para qual servidor eu vou direcionar o meu cliente. Então, eu tenho para que minha infraestrutura seja balanceada, vem daí. Esse balanceamento ele é feito por geolocalização. Então, vamos supor que eu tenho um servidor em São Paulo, no Rio e um BH. Se o cara acessa, por exemplo, de Porto Alegre, qual que é o mais perto? São Paulo. Se o cara acessa, sei lá, do sul de Minas, qual que é o mais perto? BH. Se o cara acessa da Bahia, de repente Rio de Janeiro é mais perto, depende da Bahia, a Bahia é grande pra caramba, pode ser BH, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim. Essa geolocalização, como eu tenho falado aqui sempre, ela importa muito nessa questão da velocidade. Então, o balanceamento de carga no DNS leva em consideração a geolocalização. E o DNS da Amazon tem esses serviços de geolocalização. Ele também tem o controle de latência, né? Que é isso? Nem sempre o servidor que está mais perto do usuário é o servidor mais rápido. Porque eu estou, por exemplo, numa cidade do interior de São Paulo. Geograficamente, o serviço mais rápido, o servidor mais próximo, de mim, levando em consideração a geolocalização, seria o servidor da cidade de São Paulo. Só que ele está mega ocupado, é um servidor que está sobrecarregado, ele está lento. Quando eu chamo ele demora 10 segundos para responder. Isso que é a latência.
Quando eu chamo o servidor do Rio de Janeiro, mesmo geograficamente mais longe, ele responde mais rápido, porque ele está livre, ele está lá tranquilão, em BH, enfim, qualquer outro servidor. Então, o DNS da Amazon sabe fazer balanceamento de carga, entre outros, tá? Eu só coloquei 2 aqui, mas tem mais, entre geolocalização e latência. Isso é perguntinha de prova, também é outro assunto extenso que a gente precisaria de uma aula só sobre DNS, tá bom? No meu treinamento tem, não sei se tem algum aluno da certificação, da jornada da certificação aqui, mas prepare-se que a gente vai estudar juntos isso aí, tá bom? E aí, agora vamos para o console e botar a mão na massa. Eu tinha programado fazer isso um pouco mais rápido, acabei me estendendo nas explicações, mas eu quero mostrar para vocês lá na prática, beleza? Então vamos lá, vamos, como diria o Fred Krueger, vamos por partes. Deixa eu só ver se meu console está aberto aqui já, um minutinho. Beleza. Maravilha. Ó, eu tô logado na minha conta, que é a conta que eu tenho usado em todas as aulas. Eu criei uma conta pra gente brincar, enfim, quebrar tudo, fazer ela sair fumacinha dela, tá bom? Então, se você ainda não tem uma conta na Amazon, eu sugiro que você crie uma conta para você poder treinar as coisas aqui comigo. Isso é muito importante, tá? Bom, a gente falou aí do S3, eu vou abrir, ó. Se eu vier aqui em Find Services e digitar S3, ele aparece aqui na lista. Se você quiser ser guerreiro, olhar na lista aqui, ele está dentro de storage e ele está aqui dentro, tá? S3. Então, eu segurei aqui o Ctrl, ele abriu numa nova janela, vou deixar ele aberto aqui. A gente também falou de Route 53, ou o nosso 53, eu acabei fazendo besteira aqui, mas tá serviços, e a gente também falou do CloudFront, que é o nosso Global Content Delivery Network. Então, vamos abrir as 3 abas aqui para a gente traçar aí um paralelo, né, do que a gente viu e o que a gente vai ver. Deixa eu só dar um zoom aqui, que eu acho que fica um pouco pequeno para você aí, tá? Então vamos começar, ó, na parte do S3, tá? Eu vou passar mais rápido aqui, porque a gente já viu isso antes. Eu vou criar um bucket para servir como nosso local de hospedagem, entre aspas, do nosso site. Então eu vou criar, eu tenho um domínio, tá, pessoal? Aliás, eu tenho uma coleção de domínios. Se caso você queira achar alguém que coleciona domínios, você achou, sou eu, tenho um monte de domínio. Toda vez que eu tenho uma ideia do nome, eu vou lá e registro o domínio. E aí eu estou usando esse domínio que não tem nada dentro dele, tá? Um dia, quem sabe, vai virar um projeto meu, mas eu estou usando ele aqui para nossa aula. É um domínio que eu já apontei para a Amazon. Não vou mostrar como faz isso aqui, mas eu já apontei ele para a Amazon. Ele está esperando a gente configurar, tá bom? Eu vou criar o bucket com o mesmo nome do domínio, por questão de boas práticas. Ah, mas como é que eu faço? Posso deixar só EAD Tech? Não, não pode, tá? Cria como domínio. Acredita em mim. Vai na fé que dá tudo certo. Região. Eu vou deixar essa mesma, mas só a título de curiosidade. Nós temos aí São Paulo, Ohio, norte da Califórnia, Oregon, aqui mais perto de mim, Frankfurt, Irlanda, Londres, Paris, e aí vai, tá? Poderia colocar na Índia, enfim. Isso aqui a gente vai deixar no US East 1, que é digamos, a região mãe da Amazon, tá? Ao lado de Ohio. E aí, vou dar só um Create Bucket aqui. Espero que esse bucket esteja disponível. Lembrando que os nomes de buckets S3 são globais. Beleza. Tenho o meu bucket aqui e a DTech. Clicando nele, o que vai ter dentro? Nada, certo? Não vai ter nada dentro. Deixa eu só abrir meus arquivos aqui, porque eu sinceramente esqueci de preparar um arquivo maroto para a gente subir lá. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu tenho um arquivo Olá Mundo. Então eu vou subir esse arquivo aqui lá no bucket, tá bom? Então vamos voltar para S3. Vou clicar em Upload. Eu poderia fazer isso pelo CLI, tá? Pela linha de comando. Que é bem um exercício bacana aí para você que está mexendo com o CLI. Vou subir manual aqui, tá? Pelo console fica mais visualmente mais rico. Na questão do Storage Class, falei disso aqui, também é um assunto extenso, tópico de prova.
eu vou deixar no standard, tá? Porque são objetos que são acessados com frequência. Eu quero que o meu site seja bastante acessado, não faz sentido mexer com storage class para sites estáticos, tá? E aí eu vou dar um upload aqui. Na parte de baixo ele vai dar um... Apareceu ali rapidinho, né? Acho que tá bom assim. E aí eu tenho o meu arquivo index. Se eu clicar nele, eu vejo algumas informações e tal. E ele tá lá. Beleza. Então, é lógico, né, que um site não é composto só de um arquivo, ele é composto de vários. Então, você vai subir todos eles. O HTML, JavaScript, imagens, etc e tal, tá bom? Legal. Bom, o meu site está no bucket, só que ainda ele é só um bucket, ele não é nada muito mais que isso. Então, o que que eu faço? Eu vou em gerenciamento, deixa eu só atualizar, na verdade, não vou mexer no lifecycle, não, né? Não vou mexer no lifecycle, porque senão vai complicar a nossa aula aqui. Eu vou direto no versionamento, tá? Vou deixar habilitado isso aqui para mostrar para vocês. E vou no nosso static web hosting. Lembra do endpoint que eu falei? Ó, tá aqui o endpoint, ele está sugerindo que o meu site vai ser esse http://eadtech.com.br. Certificadores ou pessoas, candidatos à certificação. Essa é outra questão de prova, tá? A Amazon, essa é uma coisa que eles realmente perguntam. Qual é o URL que o S3 dá para você quando você cria um website? Esse é um exemplo. É o nome do bucket, S3 website, o nome da região, .amazonaws.com, tá bom? Vou falar que eu quero sim usar um site nesse bucket. Eu vou falar que meu arquivo de entrada é o index.html. Quando a pessoa entrar no meu site, qual é a primeira página que eu vou servir para ela? É o index. Eu poderia também criar uma página de erro. Quando a pessoa tenta achar um arquivo, ela digita um endereço inválido, aparece aquela mensagem, né? A página não foi encontrada, eu poderia também criar uma página mais amigável para mostrar para o meu usuário aqui, tá bom? Tenho outras opções, não vamos entrar nos detalhes agora e vou salvar. Beleza. Se eu voltar aqui, ó, ops, cliquei errado. Se eu voltar aqui, eu tenho meu endpoint, eu vou abrir ele numa janela nova aqui. E deu access denied. Quem viu minha última aula sabe por quê. Eu vou deixar para falar no final. Se alguém quiser saber, eu falo no final. Você me pergunta, tá bom? Deu access denied, mas isso já era esperado. Então, beleza, ó, subi meu site, coloquei o static web host aqui, legal. Já tem um endpoint, apesar dele não estar funcionando, eu já fiz minha parte no S3. Como é que eu conecto agora os outros dois serviços? Então, pensa que a gente está falando de uma cebola, né? Então, a gente mexeu na parte central da cebola, que é o nosso site. A camada mais externa vai ser o CloudFront e a camada de fora é o DNS. Quando o usuário vem de fora para dentro, isso é, acessando o nosso site, o primeiro ponto de contato dele com a nossa infraestrutura é o DNS, porque é a resolução de nomes. Quando você digita o domínio, ele vai resolver o nome, é o nosso DNS que vai trabalhar. O DNS vai aceitar a conexão e passar a bola para o CloudFront. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, tá bom? Então, a gente está indo de dentro para fora. A gente está indo no sentido inverso. A gente primeiro está construindo a parte interna da nossa casa para depois colocar o telhado, tá? Então, o S3 e eu vou usar agora o CloudFront. O CloudFront tem esse conceito de distributions, tá? Então, você cria uma distribuição dentro do CloudFront. O CloudFront tem dois tipos, tá? Tem até um tipo aqui que está sendo descontinuado. Então, é o tipo web e o tipo RTMP para streaming de vídeo, essas coisas assim, tá bom? Então, o que é mais importante para a gente aqui é a parte web. Ele está falando aqui, ó, né, para você, né, acelerar aí a distribuição de sites estáticos, né? Ele chama de dinâmica que ele está sendo mais, digamos, mais simpático, né? Porque você também pode colocar PHP. Por que PHP? Porque você pode apontar uma distribuição CloudFront para uma instância EC2. Caramba, Guilherme. Não, então não vamos misturar os assuntos, tá? Vamos focar só no S3. CloudFront, como eu disse, ele é mega poderoso, tem várias coisas. Então vamos focar aqui no S3, tá? Então a origem, né? Lembra da origem que eu falei? Então ele vai na origem, busca os arquivos, etc e tal. A origem é o que mais importa pra gente aqui, beleza? Então vamos lá, ó. A origem, né? O nome do domínio. Quando eu só cliquei em cima do campo aqui, ele me dá uma lista de recursos que são passíveis de serem usados como uma origem. Então aqui ele já me mostra, ó, o AWS S3 Buckets. Todos os meus buckets que estão nessa lista, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
nessa lista, eles aparecem aqui também. E olha aqui o nosso amigo EAD Tech. Então, quem é a origem, quem vai servir o meu CDN é o nosso bucket, tá? Esse origin path você pode deixar, mas eu poderia falar que dentro do meu bucket, dentro da pasta XYZ, é onde estão os arquivos que vão ser servidos. Tá? Isso é uma coisa mais detalhada. Vou pular algumas coisas aqui, então me desculpem, porque olha o tanto de coisa que tem, eu não vou falar tudo isso, tá? Não se assuste. Então, vou pular aqui, ó, pro Viewer Policy, vou deixar HTTP, vou deixar o GET mesmo, vamos só rever rapidinho aqui. Eu posso ligar uma função Lambda, a gente não vai falar nisso. O Price Class, All Edge Locations aqui, tá? Então, eu quero todos os Edge Locations, mas eu poderia falar, ó, quero Edge Location só nos Estados Unidos, Canadá e Europa, Edge Location nesses lugares, tá bom? Então, eu vou deixar em todos os Edge Locations, isso significa que usuários em qualquer lugar do mundo poderão acessar meu CloudFront e acessar meu site e terem os benefícios do CloudFront, tá bom? Se temos alunos de plantão aqui, esse WAF, a gente vai falar sobre ele no treinamento, que é o nosso Web Application Firewall. É o que protege as nossas, nossos sites, sistemas de ataque. Aqui é um campo importante, esse Alternate Domain Names, eu vou colocar aqui adtech.com.br, eu vou falar já por quê, tá bom? Eu posso criar, como eu disse lá no slide, posso criar um certificado SSL, tá? Não vou fazer isso agora, a gente pode fazer depois, eu mostro rapidinho como faz, porque tem um parêntese muito importante aqui. Vou deixar tudo aqui do jeito que tá, eu acho que não vai ter nenhum problema não, acho que não esqueci de nada. Clico em Create Distribution, e aí... Você attach trust certificate to the domain name. Tá bom. Ele está reclamando porque ele quer que eu coloque o nosso certificado, só porque eu falei do bendito do certificado, né? Então eu não vou colocar o domain name, mas depois não vai dar. Deixa eu só pensar como é que eu faço aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, amigo? Então vamos lá. Tá, ele quer autorização para eu usar, beleza, vamos pular essa parte, tá? Tá dando pau ali porque ele tá falando assim, ó, você falou que você vai usar esse domínio eadtech.com.br, mas eu quero que você prove que você tem autoridade sobre esse domínio. Eu quero que você prove que você é dono dele. Não é assim, não. Você vai criar uma distribution e falar, usa o wall.com.br, usa o youtube.com. A Amazon é cheia dessas, tá? Ela é cheia de... Fala, peraí, quem é você, né? Tá, então é por isso, tá? Então, mas depois a gente pode voltar lá e colocar o CNAME. Aqui tem um parênteses importante que eu quero falar para você. A menos que vocês tenham a noite toda, a gente não tem como esperar a distribution ser criada, porque ela vai ficar em progress aqui um tempão, porque ela trabalha em todos os Edge Locations no mundo inteiro. São Edge Locations, mas muitos mesmo, tá? Então ela vai, em cada Edge Location desse, Edge Location como se fosse um data center, ela vai lá e fala, ó, o Guilherme está criando um Edge Location aqui. Se por acaso alguém precisar, é assim que funciona. Então ele está meio que configurando os servidores da Amazon no mundo inteiro. Isso leva uns 25, 30 minutos, tá? Isso aqui realmente é eterno. Às vezes a gente tem que subir novas distributions em sistemas e isso parece que dura 30 anos e não 30 minutos, tá? Então a gente não tem esse tempo aqui, mas a distribution tá criada, tá bom? Eu prometo que amanhã eu mostro essa distribution funcionando, então não perca. Amanhã eu mostro ela funcionando, mas a gente fez o mais importante, que é ligar uma coisa na outra, tá? Lembra que a gente está criando de dentro para fora. Eu criei o S3, criei o CloudFront, que vai servir como entrada, e ele já me dá um endereço, ó. Esse endereço aqui, ó, D72, deixa eu ver se dá para ver ali, D72W6Z. Imagina, né? Você falou assim, entra lá no meu site. Qual que é o endereço do seu site? Anota aí, D72W6Z4S82 som.cloudfront.net. Você vai ficar, muito mais fácil, youtube.com, guilhermeferreira.com.br, são nomes amigáveis. A Amazon não pretende, né? Não tem a intenção de que você use esse domínio aqui. Esse domínio é um domínio do CloudFront, tanto que é cloudfront.net, apontando para a sua distribution. E aí, como é que você faz para deixar esse nome amigável, digamos, com a marca, com o nome da sua empresa, com o nome do seu site? Usando aquele nosso tradutor de endereços, o DNS, tá bom? Então a gente vai lá no Route 53,
né? Então eu já tinha aberto ele aqui, você chegou agora. O que você precisa fazer? Quando você tem o Route 53 totalmente vazio, você não tem host zones. Host zones são domínios, tá? Então, são zonas hospedadas, sem conotação dúbia. Então, quando você clica em host zones, para você vai estar vazio. Eu já criei esse domínio anteriormente, porque se eu criasse ele durante a aula, a gente não ia ver absolutamente nada, porque o DNS é um negócio que demora um certo tempo. Eu preciso criar a zona de configuração, preciso ir lá na empresa que hospeda, que cria os registros, no caso do Brasil, registro.br, mas pode ser GoDaddy ou outras, trocar o DNS, voltar aqui, quer dizer, ia dar um trabalhão, eu já adiantei isso para vocês. Mas, se você quiser criar um domínio aqui, por exemplo, você vem em Create Hosted Zone e aí você tem que ter um domínio registrado, tá bom? Você tem que ter isso já registrado. A Amazon tem serviços que registram para você, eu não vou mostrar aqui, no lado esquerdo aqui, ó, você pode... a Amazon é tudo, né? A Amazon, ela gera certificado SSL, ela registra domínio, ela faz de tudo um pouco, mas você pode fazer por aqui, mas no caso, se você já tiver um domínio fora, você só vai fazer isso aqui. Você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, meu domínio.com.br, ou se for .com, for .net e mais nada. Você não vai colocar comentário e do tipo vai ser sempre public. Aqui, esse Private Host Zone for Amazon VPC é um recurso que você usa dentro de redes privadas da Amazon para você resolver nomes dentro de uma VPC, assunto bastante avançado, tá? Então é sempre para sites, é sempre o Public Host Zone, tá? E você clica aqui em Create e ele vai fazer exatamente isso que está aqui, ó. Ele vai mostrar para você que você tem um domínio. Você clicando aqui, você vai ver o seu domínio, sempre vai ter esse record set count com 2. Clicando nele, você sempre vai ter também essas entradas aqui, que a Amazon cria automaticamente para você, que são os endereços, os servidores DNS, para você colocar lá na empresa que registra o seu domínio, tá bom? Assunto bastante técnico, mas é bem assim, digamos, importante, tá bom? Grande Ricardo, muito obrigado, Ricardo. Fico muito feliz mesmo que você está gostando da aula, tá bom? Sempre tento preparar com bastante carinho. Um grande abraço para você. Então, criamos o domínio e aí a gente precisa... O domínio ele vem seco, né? Então ele só responde. Deixa eu até ver se está respondendo já. Eu acho que ele vai dar a página não encontrada. Beleza. Como é que eu faço? Eu abro aqui, ó. Peraí que isso aqui não pode nem estar mostrando, beleza? Vamos lá, ó. Mandar um ping. Como é que eu sei se o nosso amigo domínio não está funcionando ainda? Beleza. Mas eu acho que deu um NS lookup. Eu quero descobrir... Tá muito pequeno para vocês. Deixa eu ver se tá aumentar um pouquinho aqui. Acho que melhorou, né? O que eu tô querendo aqui? Eu tô querendo ver se o meu domínio tá apontando para a Amazon já. Então eu dou um NS lookup, que é um comando, né, do Mac, mas está disponível no Windows também, se eu não me engano. NS lookup EADTech, que é o domínio que eu tô usando, .com.br. Tá dando no answer. Talvez não funcione, mas vamos continuar aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou criar um record set. Tá, então eu estou criando entradas no DNS e eu quero que toda pessoa que entrar no meu site www.eadtech.com.br ela vai ver aquela página que eu coloquei no S3. E como é que eu ligo uma coisa na outra? Recapitulando. S3, a camada de fora, CloudFront, a camada mais de fora, DNS. Então na ordem, o DNS liga no CloudFront e o CloudFront liga no Bucket, tá? Então aqui a gente tem que ligar o DNS no CloudFront. E como é que a gente faz isso? A gente cria uma entrada do tipo alias, só que ele não vai aparecer aqui porque ele está criando ainda. Lembra que eu falei para vocês aqui no CloudFront Management, tem duas coisas aqui. O primeiro problema, já está deployed, vamos trocar aqui, ó. Então dá para fazer, tá? Quem tiver com pressa, desculpa, mas vai demorar mais um pouquinho a aula. Ele já fez, ó, foi até rápido, queimou minha língua, né? Eu falei que demorava 20 minutos e foi rápido, maravilha. Então, ó, tem duas coisas aqui. Por que não está aparecendo o domínio aqui? Ele teria que estar aparecendo aqui, ó. Quer ver? No Distributions, ELB, aqui, ó, CloudFront Distributions, tá? Ele tinha que estar aparecendo aqui. Minha cara não está na frente, não, né? Não. Ele tinha que estar aparecendo aqui e não está, porque faltou aquele CNAME. Eu preciso falar para o CloudFront, olha,
essa distribution que tá ligada no bucket, ela vai ser o domínio eadtech.com.br. E quando eu criei o CloudFront, não sei se você estava aqui comigo, deu um probleminha lá. Ele ficou reclamando que eu não tenho autoridade sobre o domínio. Possivelmente é porque não está funcionando ainda, mas vamos seguir aqui que vai ser interessante. Qualquer coisa a gente continua amanhã, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou criar um certificado SSL. Mostrei para vocês lá sobre o ACM. A Amazon toda poderosa. Ó, só para você ter uma ideia, quem pode emitir certificados SSL são empresas que são reconhecidas, certificadoras. Então ela como se ela te desse um carimbo. Fala, beleza, o seu site é seguro, eu garanto. E quem garante isso são as certificadoras. São poucas empresas no mundo inteiro e elas são riquíssimas, claro, e muita responsabilidade, porque elas quem garantem que seu site é seguro. Olha aqui, ó, na minha barra de endereço, ó, também na Connection e Secure. Então é um SSL. Se eu clicar aqui em Certificate, aparece o certificado da Amazon. Tá? Isso é um site seguro. Então, não muito tempo atrás, pouquíssimas empresas faziam isso. E a Amazon, quando ela entrou no mercado, ela conseguiu ser uma certificadora. Então, ela mesma certifica ela mesma. Então, ela certifica que os recursos que a gente está criando aqui são seguros. E aí, a regrinha é, se você hospeda um recurso dentro da Amazon, você tem o direito de um certificado SSL gratuitamente. O certificado SSL custa alguns dólares no mercado, não me lembro de cabeça. Tem certificados que custam caro, custam $200, $250, tá? E se você hospeda seus recursos na Amazon, é de graça. Eu tenho como fazer o SSL de um domínio que não está na Amazon? Não, de graça não, tá bom? Ela não trabalha com esse tipo de certificação. Então, nada é de graça nessa vida, né? A Amazon quer que você hospede os seus recursos na Amazon e te dá esse certificado SSL, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um certificado para o nosso domínio. Cliquei em Request Certificate. Vou falar aqui que eu quero um certificado público. Nem dá para eu selecionar esse. Possivelmente sua conta também não vai ter acesso a isso, tá? Dá um continuar aqui. E aqui eu vou falar o domínio, tá? Então, eadtech.com.br é o meu domínio. O que vai acontecer aqui? Esse domínio, exatamente do jeito que está aqui, eadtech.com.br, vai receber aquele cadeado, aquele certificado digital, SSL. Mas se amanhã, por exemplo, eu resolvo criar alunos.eadtech.com.br, o que acontece? Eu vou ter que criar um novo certificado SSL, porque o SSL é baseado em nome de domínio específico. Então, se eu certifico que eadtech.com.br é seguro, alunos.eadtech, na visão do SSL, é um novo domínio, um novo endereço, não é certificado. E aí a gente trabalha com uma coisa chamada wildcard, que é esse jogo da velha aqui, tá? O wildcard vai permitir que eu crie certificados para o domínio inteiro. Qualquer coisa.eadtech.com.br tá válido. www.eadtech tá válido também, tá? Então, eu vou criar um wildcard e isso não faz diferença nenhuma do como a Amazon, se ela vai te cobrar ou não vai te cobrar. Sempre que crie com wildcard, sempre que possível, tá? Então, eu posso colocar diversos nomes. Eu poderia, por exemplo, colocar domínios específicos, eadtech.com.br, tá? Mas isso não precisa, porque qualquer coisa.eadtech vai ficar seguro aqui, tá? E eu dou um next. SSL precisa de validação. Lembra que eu estava criando o CloudFront Distribution e ele falou, você não pode usar esse domínio, eu não sei se você é o dono dele. A Amazon é esperta, cara. Ela não quer que você passe a perna nela. E aí, para você mostrar para a Amazon e para o mundo inteiro, tá? Isso vale para todos os cloud providers, que você tem autoridade sobre o domínio, isso é, você é dono do domínio, você tem que fazer uma verificação. Existem dois tipos de verificação, via DNS e via e-mail. E-mail, ele vai mandar um e-mail mesmo para você dizendo, ó, clica aqui, cara, porque eu quero saber se você é o cara mesmo, e ele também vai pedir para você fazer algumas coisas lá. E via DNS, ele vai pedir para você criar uma entrada no seu DNS com um certo tipo de valor, e você salva lá, e a Amazon vai no DNS e fala, ei, você tem essa entrada aí com você? Se o DNS disser sim, eu tenho, significa que eu, Guilherme, tenho acesso a mexer no DNS do site, significa que eu tenho autoridade sobre o domínio. Beleza? Vamos lá, ó. Deixa eu só tirar meu Telegram aqui. Beleza? Eu vou trabalhar com DNS. Alan, tá assim. guilhermeferreira.com.br/inscrições, tá bom? Para você ir direto lá nas inscrições, tá bom?
Qualquer coisa me chama depois ou manda uma mensagem no chat. Então, DNS para confirmar a autoridade. DNS Validation, e-mail Validation. Eu vou no DNS. Tags, falamos disso aí, tá? São boas práticas, que ninguém nos veja, que eu não coloquei tags, e dou um confirm aqui. O que ele vai falar? Ó, você selecionou o tipo DNS, e eu quero que você vá no DNS e inclua essa entrada, esse é o nome, toda entrada tem um nome e um valor, do tipo CNAME, aí entra, né, o DNS tem tipos, e com esse valor maluco aqui. O que a Amazon quer saber? Se eu tenho autoridade para mexer no DNS, porque se eu tenho, beleza, né? Se eu tenho, quer dizer que eu tenho autoridade sobre o domínio. Se eu estivesse hospedando fora da Amazon, eu teria que copiar e colar esses valores e no meu DNS alterar. Como eu estou usando o Route 53 integrado, eu posso simplesmente clicar nesse botão. Ele vai falar, olha, essas entradas vão ser colocadas no seu DNS. Eu falo, beleza, vai fundo, confio em você. E ele fala, ó, o DNS foi modificado. Vamos correr lá no Route 53. Vamos dar um atualizar aqui. E Shazam, aqui está uma nova entrada no DNS. Eu não consigo arrastar isso aqui. Tá, mas tá aqui, ó. Eu acho que dá pra ver, né? A transmissão aí, ó. Tá aqui, a mesma coisa que estava aparecendo no Certificate Manager. Vou dar um continuar. E aí ele vai falar que está pending validation. Então, existe um robozinho da Amazon aqui olhando o DNS. Apesar de ser dentro da própria Amazon, leva uns minutinhos aqui. Eu acho que não vai demorar muito, não. Enquanto isso aqui não acontece, eu vou apagar esse aqui, ó, que eu usei numa outra aula, acabou não dando certo e tal. Vou dar um delete. Beleza. E vamos esperar o nosso amigo validar. Uma coisa meio esquisita, né? Você fala, poxa, mas tá dentro da própria Amazon, né? Por que demora assim? Mas demora, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto isso, na sala de justiça, mentira. Enquanto isso, em outro lugar, a gente vai lá no CloudFront, ó, vamos pegar a nossa distribution que já tá deployed, certo? Tá ativa. Eu vou editá-la, tá? Vou clicar aqui em Settings. Só para vocês verem, ó, tem o poder do CDN, tá? É muita coisa aqui. Restrictions, Invalidation. A gente vai falar disso no treinamento, tá? O que mais me importa aqui, ó? Eu vou dar um editar e vou colocar o certificado SSL da nossa distribution, tá? Vou colocar aqui, o problema é que ainda não validou, né? Deixa eu ver se validou lá. Eu preciso do certificado validado, ainda não. Não vai ter, a gente vai ter que esperar. Enquanto a gente espera um pouquinho, só pra gente finalizar essa parte, eu conectar tudo com tudo, você tem alguma dúvida até o momento? Alguma coisa que eu passei muito rápido? Por favor, agora é a hora, enquanto a gente espera o nosso amigo aqui processar. E água? Não tenho água. Ok, se tiver pergunta, manda aí, mas já deu aqui, ó, verdinho, tá? Quer dizer que o certificado SSL tá emitido. Eu consigo pegar esse certificado e fazer outra coisa? Não, tá? Não consigo, tá? Ele tá aqui e a Amazon diz está pronto para usar dentro da minha infraestrutura, tá? O que eu vou fazer, ó? Vou cancelar. Espero que ele não me faça passar vergonha aqui. Vou entrar na distribution, vou clicar em editar. E aí, ele continua não deixando aqui, né? Deixa eu ver, request ou import, por que não apareceu aqui? Deixa eu só ver um negócio aqui, deixa eu tentar. eadtech.com.br. Eu devo estar esquecendo alguma coisa. Mas ele não... Que coisa, não? Por que será que não apareceu aqui? US East. Eu criei no US East mesmo? Criei. Pois é. Olha só, tá me pregando uma peça aqui. Eu não sei porque não tá aparecendo aqui. Não rolou, né? Tá. Não sei porque era para estar aparecendo aqui nessa listinha. Talvez porque eu acabei de emitir, ou talvez porque meu domínio ainda não está com autoridade lá no NSLookup. Eu tentei fazer isso antes da aula, mas eu acho que não virou o DNS ainda. Quando a gente muda o DNS na internet, ele demora... Eles dizem, né, que pode demorar até 72 horas para propagar, que é coisa pra caramba, né?
72 horas a gente não tem hoje em dia. 72 horas parecem 72 anos, né? Ah, agora deu certo. Ei, beleza. Aqui, ó. Então eu vou trocar de default para custom. E aí vou selecionar o nosso certificado. Ai, que felicidade. Meu Deus, eu fico tão feliz quando as coisas funcionam. Então, EADTech, tá? Faltou o nosso CNAME. Então é qualquercoisa.eadtech.com.br e dou um salvar. Para que tudo isso? Para que o DNS possa se conectar com o CloudFront, tá bom? E o que vai acontecer aqui? A distribution vai ficar em progress novamente. Deixa eu ver se a gente está com sorte. Vamos ver se o DNS já enxerga isso. Ó, vou lá no Route 53, clico em EADTech, vou criar um record set que vai ser www, o alias sim, e aí não apareceu aqui ainda. Pois é, tem que esperar o CloudFront processar para ele aparecer naquela listinha lá e a gente conecta tudo com tudo, tá bom? Então a gente está quase lá. Eu juro que eu não estava programando fazer uma aula tão extensa, mas eu acho que o assunto ficou bacana, né? Ficou legal conseguir mostrar tudo para vocês. Teoricamente, tá? A partir do momento que a gente conecta tudo com tudo, eu vou www.eadtech.com.br e vai aparecer o meu site. Esse domínio aqui, deixa eu ver se ele também já está resolvendo. Resolvendo tá dando access denied. Legal. Deixa eu só ver aqui onde que você vê, né? Que chique. Eu falei, meu Deus, não tenho água. A produção está trazendo. Produção. Muito obrigado, produção. Ganhei uma água. Tá. O que eu tava fazendo mesmo? Aqui, tá. Deu access denied, tá? Por que deu access denied? Porque tem uma configuração do bucket. Quem assistiu minha última aula viu isso. Eu vou aqui no S3 e EADTech. O meu bucket, ele tá fechado, ele não está com permissão para acesso externo, tá bom? Então eu vou aqui em permissions, você vê que aqui, ó, block all public access. Tem dois jeitos de fazer isso, tá bom? Tem o jeito pé na porta e tem o jeito elegante. Eu vou mostrar o pé na porta, mas me cobrem de mostrar o jeito elegante, ou o jeito mais certo, tá? Eu vou desmarcar isso aqui, deixar ele público. Eu mostrei isso na outra aula. Ele tá falando, você tá louco, cara? Você tá deixando seu bucket público? Eu vou colocar aqui sim. De novo, esse aqui é o método pé na porta, que eu tô fazendo assim, ó. Acessa aí, mano. Dá acesso a tudo aí que tá valendo, tá? Vou lá na lista de buckets. E aqui, cadê meu bucket? EADTech, ó. Objetos podem ser públicos, tá? Então eu vou entrar nele. Vou selecionar o objeto. Ele tá aqui, ele tá bonitinho aqui, beleza? Só que ele ainda não tá acessível. Se eu clicar nele aqui, ele tá dando access denied. O que eu faço? Clico em make public. Se eu tivesse mais arquivos, eu teria que fazer em todos, tá bom? Eu deixei o objeto público e aí eu dou um atualizar. Foi lá, olá mundo, com um probleminha de acentuação, porque a gente é desenvolvedor e todo bom desenvolvedor erra esse tipo de coisa, tá bom? Só para manter o padrão, não foi de propósito que eu fiz isso, tá bom? E aí eu vou lá no endereço do CloudFront, tá? Aquele endereço que eu peguei, dou um atualizar. Ah, tá atualizando, a distribution não vai funcionar, tá? Tá dando denied porque a distribution tá rodando ainda, mas desculpa ir para lá e para cá. Às vezes eu quero mostrar para vocês as coisas interessantes. Eu venho em gerenciamento, propriedades, desculpa, static web host e abro aqui o endpoint. Olá mundo. Então, ó, a gente já tem um endpoint que é um endereço HTTP funcionando, tá? O CloudFront Distribution tá apontando para o nosso bucket, ele ainda está em progress, por isso que ele está dando access denied para mim. Ele teria que mostrar esse olá mundo e depois o DNS vai conectar com o CloudFront Distribution e aí vai tudo mostrar o olá mundo porque um está conectado no outro, tá bom? Como eu disse, eu acho, tomara, né? Tomara que ele complete, mas isso aqui realmente às vezes costuma demorar. Foi rápido da primeira vez, mas da segunda não foi tão rápido assim. Vou tentar mais uma vez, senão a gente entra nas perguntas e aí eu prometo que amanhã eu mostro para vocês o resultado de tudo isso antes de começar a próxima aula, tá? Aí se você tiver disponível aí e puder entrar na aula, eu agradeço. Deixa eu só ver se tá aqui. Não tá aqui, infelizmente. Tem que esperar mesmo, tá bom? Ufa, estamos quase lá. Então,
se você for colocar um site no ar, ele exige um certo tempo para você, tá? Você tem que configurar isso, tem DNS, essa parte chata de trabalhar com DNS, tá? E propagação, isso realmente demora um pouquinho, tá aqui rodando ainda, tá? Então, ó, vamos combinar o seguinte, amanhã, antes de eu começar o próximo tópico, eu vou mostrar como que ficou isso aqui, não vou tocar em nada, a gente entra de novo aqui no console e eu mostro para você como é que você conecta as coisas, porque amanhã eu vou falar sobre alguns tópicos avançados do CloudFront do S3 e a gente faz uma revisão desse conteúdo aqui, combinado? A gente pode combinar assim? Então, alguém tem alguma dúvida? Ou pelo menos fala, que aula foi essa, Guilherme? Caramba, o que você falou aí que eu não entendi, bolhufas? Ou de repente fala assim, não, Guilherme, tá tudo bem, me falei. Alan, legal, cara, legal. Poxa, não, eu vou te ajudar, cara, com certeza. Pode vir aí que a gente tá aquecendo os motores lá com o pessoal do treinamento. E já vou providenciar aqui o seu pacote de boas-vindas, tá? Já tem algumas coisas para você fazer lá dentro da plataforma. Então seja muito bem-vindo, Alan. Vamos lá, alguma dúvida, alguma coisa? Ó, tem 8 pessoas me assistindo, eu quero ver 8 comentários. Fala aí. Ficou claro? Alguma dúvida? Provedor DNS. Ô, Ricardo, você tem um domínio já? Se você tiver um domínio, que assim, ó, se for .com.br, ele tá no registro.br, ó, vou abrir o site aqui, ó. Ele tá aqui, ó, no registro.br. No Brasil, rola esse monopólio, né? Então, todas as empresas que vendem domínios no Brasil, elas reportam para o registro.br. Então, a GoDaddy vende, a Localweb vende, o Allhost vende, mas todos eles reportam para o registro.br. E aqui no registro.br, se você for em whois.registro.br, você consegue ver, por exemplo, quem que é o dono do site. Ó, Guilherme Ferreira, aparece aqui também no nome da minha empresa e para onde estão os DNS, tá vendo? Se for .com.br. Se for .com tem outro esquema. Então me fala aí se o seu é .com ou .com.br. Enquanto isso, deixa eu ver se rolou aqui. Não, tá em progress ainda. Puxa. Vou atualizar aqui. Create record set. www. Caramba. Não deu, tem que esperar mesmo. Ah, tá. Beleza. Beleza, Ricardo. Se for .com, tá? Só para passar a mensagem completa. .com tem um monte de jeito de olhar. Eu gosto muito de um site que também é whois.scs de sapo, C de casa, / o domínio. Por exemplo, vou pegar um domínio. Pegar um domínio meu, vai. Esse domínio meu aqui, ó. ssmapps.net. Tudo que não for .br, você tem, é externo, tá? Então, tem aqui dizendo, eu não sou um robô. Beleza, não sou um robô. Aí ele me mostra também o Whois, né? Whois quem é, né? Então ele mostra aqui as informações, tá vendo? Ó? Nesse caso, esse meu domínio tá na Amazon, tá vendo? Ó? NS, deixa eu dar um zoom aqui, ó. NS1413.aws.dns, etc e tal. Eu consigo ver esse tipo de coisa, ou né? Pra você ver o registro, ou vamos no modo fera, NS lookup também aparece. Tem também jeitos de você fazer pesquisa no DNS também, tá? Tem outros jeitos aí. Eu acho que o NS lookup menos A, se não me engano. Não. Enfim, tem vários jeitos, tá? Mas o jeito via website é esse aqui. Beleza, pessoal. Seguinte, ó. Não rolou aqui mesmo. A gente tem que esperar o CloudFront dar sinal de vida. Opa! Deu sinal de vida. Vou tentar mais uma vez, tá? Senão a gente encerra. Ele deu o deploy lá. Deixa eu só ver se já atualiza aqui no DNS. Não apareceu aqui ainda.
Nossa amiga Amazon não tá tão nossa amiga assim hoje. Deixa eu ver www. Não rolou. Tá? Amanhã a gente vê isso, então, tá bom? Pra gente não ficar segurando todo mundo aqui. Pelo menos, ó, o CloudFront já tá feito o deployed aqui, é adtech.com.br, tá tudo certo. E amanhã a gente continua. Se você não puder estar aqui ao vivo comigo, sentirei sua falta, mas a aula fica gravada durante 24 horas. Beleza? Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Novamente, Alan, muito bem-vindo à Jornada da Certificação Cloud. As inscrições se encerram hoje às 23h59. Tá? Então é meu treinamento de computação em nuvem, onde eu estou treinando as pessoas para tirar a certificação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu espero te ver aqui na próxima aula, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.